O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e quando estavam seguindo Jesus, perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegria estarmos reunidos no dia do Senhor, esse dia de domingo, bem escutando o Santo Evangelho, hoje de São João. Estamos falando aqui dos primeiros discípulos de Jesus. Lembramos que João Batista, ele andava com alguns discípulos. João Batista, uma vez mais, ouvimos aqui na leitura, aponta o dedo para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Lá está, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, e quando João Batista pronuncia essas palavras, 2 de seus discípulos começam a seguir Jesus. O primeiro discípulo, Simão, e o outro discípulo, onde o próprio Simão recebe o nome de Pedro, né? Cefas, quer dizer pedra. Então, a partir deste momento, queridos irmãos e irmãs, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram Jesus. Então, estamos falando de André e de Pedro. Então, eles começam a seguir os passos de Jesus, e aqui surge então uma pergunta. A pergunta é esse: O que estáis procurando? Disse Jesus. Jesus se dirige para eles e pergunta: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que na língua judaica quer dizer mestre. E vai dizer o seguinte: Onde moras? Eles perguntam a Jesus: Onde moras? Então, Jesus responde claramente: Vinde ver. Aí vamos nos perguntar: onde será que Jesus mora? Então, eu me atrevo a responder que Jesus mora onde estão os necessitados da palavra. Jesus mora nos carentes. Jesus mora com os humildes. Jesus mora com os necessitados. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, diante disso, foram ver onde morava, e nesse dia permaneceram com ele. Começaram então a trilhar esse caminho com Jesus. E agora o que acontece? Que segundo a leitura, André e Simão, como nós já falamos, eram os que seguiam João Batista e passaram a seguir Jesus. Ele foi encontrar primeiro Simão e aí disse: Encontramos o Messias. Encontraram o Messias, que também Messias, essa palavra Messias, quer dizer o Cristo. Olha só que interessante, né? O significado das palavras. Quer dizer o Cristo. Então conduziu Simão, André, conduziu Simão, levou Simão até onde estava Jesus. Jesus diz: Olha, tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Então, o nome de Simão não passa a ser chamado mais de Simão, se passa a ser chamado de Cefas,
de pedra. Claro, obviamente, né? Porque Jesus começa ali, ele funda a sua igreja e dá Simão como o primeiro papa. Assim inicia a nossa fé, inicia a igreja católica. Cefas, que quer dizer pedra. Queridos irmãos e irmãs, este de fato é um evangelho muito bonito, marca o início aí dos apóstolos de Jesus, os primeiros apóstolos, né? Começam a seguir o mestre. É um evangelho assim que nos traz uma narrativa muito bonita, né? Isso incrementa, isso dá entusiasmo para nós que somos cristãos, aumenta a nossa fé, o nosso conhecimento em saber que os discípulos seguiram Jesus e nós também podemos seguir. Lindo de se ver. Por isso, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor, nesse dia de domingo, dia do Senhor, te proteja, te ilumina, te conduza e que você possa ser perseverante na oração, perseverante na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vou ficando por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Amém.